começando o programa Hora do Enem pela TV Escola, o programa que vai dar aquela força para as provas nacionais do ensino médio no final do ano. Estamos conectados aqui pela telinha da TV Escola e pelas redes sociais, WhatsApp e no nosso canal do YouTube. Isso tudo para que você esteja preparado para o Enem, para a vida, sabendo lidar da melhor forma possível com a prova, com a sua mente e com o seu psicológico. Hoje, dia 27 de maio, é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Essa data tem como objetivo conscientizar a população geral sobre a necessidade emergencial de proteger e recuperar a nossa Mata Atlântica brasileira, um dos biomas mais antigos do Brasil, originado há aproximadamente 70 milhões de anos. Entre os assuntos de biologia que mais caem no Enem estão os biomas e os ecossistemas. Então, fique ligadinho! E por isso, no programa de hoje, vamos conversar com o professor de Educação Física, André Fernandes, com a dica de posição de cabeça. E você vai saber também como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia apresentado pelo Lande Vieira, uma super aula de física abordando eletrodinâmica. E você vai ter ainda, no final do programa, no quadro Uma Janela para o Enem, uma presença muito especial e inspiradora de estudantes como você. Hoje, o estudante Ian Luca. Então, pegue seu material, concentre-se, fique ligadinho, porque está na sua hora, a hora do Enem. E na conversa de hoje, nós vamos falar de um assunto que parece ser bobo, posição de cabeça. E eu vou receber o professor de Educação Física, André Fernandes. Tudo bem, André? Bem-vindo novamente aqui na hora do Enem. Oi, Tati, como é que tá? Como é que vão todos, né? Para mim, um prazer novamente estar aqui com vocês. Prazer é meu. E olha, nós vamos falar sobre posição de cabeça. Queria que você falasse um pouco da importância, porque nos dias de hoje nós estamos justamente muito com a tela do celular, né? Olhando para cima, para baixo, e eu sei que isso é muito importante. Não tenha dúvida, Tati. E o que acontece, né? O celular, por exemplo, que já era muito utilizado pela população, com essa questão da pandemia, aumentou demais a utilização do uso de equipamentos como esse. Então, ainda mais os estudantes, que além do uso social do celular, passaram a ter o uso para estudar, olhando para uma tela de celular. E o que é muito comum as pessoas fazerem? Elas colocam normalmente o celular abaixo da sua cabeça. Colocando ela abaixo, o que você faz? Você projeta a sua cabeça em direção ao celular. Quando você faz isso, você altera a curva natural que você tem na cervical, que é a lordose cervical. Você inverte essa curva. Com isso, você muda todas as estruturas internas. O primeiro sintoma são incômodos ou dores na região cervical. Só que isso se agrava. Isso pode virar uma hérnia de disco. E uma hérnia de disco grave, por exemplo, você pode ter que ser submetido a uma cirurgia, que vai te dar uma série de outros problemas. Então, qual é o ideal? Primeiro, colocar a tela na altura dos seus olhos, ou seja, que você não tenha que mudar o seu posicionamento da cabeça. Hoje existe uma série de suportes que você pode colocar para preservar o alinhamento da sua coluna. E outro erro muito comum é a projeção da cabeça, que não é só a inclinação. Então, eu falei da inclinação, mas as pessoas, às vezes, por exemplo, pessoas que têm problema de visão, o que elas fazem? Elas, como fosse, imagina a cabeça, como fosse uma gaveta vindo para frente. Elas fazem isso, elas projetam a cabeça, também desalinha, causando problemas na coluna cervical. Então, imagina que você vai empurrar o queixo para dentro como fosse uma gaveta. Pronto, você posicionou a cabeça na forma correta. Muitas pessoas, até sem perceber, andam com a cabeça pendurada, o que vai gerando problemas. E, obviamente, estudando, lendo, a vista vai ficando cansada, a pessoa cada vez mais vai projetando essa cabeça à frente. Isso gera uma série de danos à estrutura cervical. Então, a dica é, imagina a gaveta, empurra ela para frente e mantém o alinhamento. E tenta colocar ou o celular, ou se for um computador, um tablet, mais ou menos na altura dos seus olhos, para você não fazer essa variação com o seu pescoço. Com certeza, gente, super dica do André aqui na Hora do Enem. Professor, quero te agradecer demais pela presença aqui e eu te espero em breve com mais dicas aqui na Hora do Enem com a gente. Com certeza, contem comigo. Esse é o professor André Fernandes participando aqui com a gente na Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site que está aqui abaixo. É um conteúdo bem intuitivo, prático, dinâmico e que facilita a compreensão de toda a programação do Enem.
Essa é uma parceria da TV Escola, Colégio 24 Horas e do QG do Enem, disponibilizando uma plataforma totalmente digital para você estudar através de videoaulas especiais, exercícios, material de apoio, mini simulados e uma completa estrutura de aprendizagem. Trabalhando sempre os conteúdos cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades, tudo para levar ao caminho mais rápido para o seu sonho. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula de dia, uma super aula temática de física eletrodinâmica. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. Então, é com você, Lande. Hora do Enem no ar! E é isso mesmo! Hoje é dia de física! Simbora então, que a gente tá cheio de energia! Não é isso, professor Fábio Vidal? Olá, Lande. Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente fala sobre eletrodinâmica. Ajuda a gente a lembrar desse conteúdo? O conteúdo de eletrodinâmica, ele é o conteúdo conhecido como eletricidade. Eu vi que tem um esqueminha ali no quadro, professor, Temos sim. pra ficar claro na nossa mente. Posso falar um pouquinho ali? Ei, simbora! O nome, que a gente tem, eletrodinâmica, estuda elétrons em movimento, como se fosse cargas em movimento. É isso que a gente está falando. Aí dentro da eletrodinâmica, que é conhecido como eletricidade, a gente vai falar principalmente dessas três grandezas. DDP, essa daqui tem um nome muito tradicional, vê se você lembra. Volt. Tem nas nossas tomadas, tem um símbolo V. A gente vai falar de corrente. Lembra do nome? Ampere. O símbolo é o Azão, né? E esse último resistor é o Ohm, que tem um símbolo conhecido como uma letra grega, ômega. Fica parecendo uma ferradura, olha só. Eu gosto sempre de enxergar um bonequinho cowboy aqui, ó. Tem uma visão um pouquinho diferente. Boa. Toda vez que a gente falar de eletricidade, a gente vai ter essas grandezas envolvidas em duas equaçõezinhas bem tradicionais, que é a equação de corrente elétrica, que é uma passagem de elétrons em função do tempo, né? Como se a gente estivesse pensando em carros passando num pedágio, onde eu pudesse falar assim, passam pelo pedágio 10.000 carros por dia. Ou então como eu pudesse falar sobre pessoas passando por uma passarela. Na passarela passam 50 pessoas por minuto. Quando se fala de corrente elétrica, a gente está falando de quantidade de carga por tempo. Essa quantidade de carga vem do nosso famoso Coulomb, Charles Coulomb, em função do tempo, que é o segundo. Essa unidade que é conhecida como ampere, ó, é a unidade do Azão, né? Todas as vezes que a gente ouve o nome corrente, a gente tem que entender que a corrente elétrica ela nada mais é do que uma passagem de elétrons que está tendo ali naquele fio. Para essa passagem acontecer, eu preciso de energia. A energia está aqui, ó, na voltagem. Todas as vezes que eu pensar em DDP, DDP é a nossa energia de eletricidade. Por isso que eu sempre preciso de uma fonte de DDP, seja uma pilha, uma bateria, uma tomada. São fontes de energia para a eletricidade para que essa corrente elétrica aconteça. Interessante é você perceber que eu controlo essa corrente elétrica a partir de uma das leis de Ohm. Leis de Ohm, George Simon Ohm, ele definiu, ele traduziu o que era resistor. O interessante de você perceber é que esse nome, resistor, ele traz a ideia de algo que atrapalha. Eu sempre gosto de chamar a atenção porque se ele ajudasse, o nome dele seria facilitador. E não resistor. E não resistor. Então, quanto maior for o resistor, menor será a nossa corrente elétrica. Isso está escrito na primeira lei de Ohm, onde ele mostra a relação de resistência, DDP e corrente. Essa é a principal relação que a gente tem dentro da eletricidade para definir uma resistência. Uma resistência é sempre DDP por corrente. Uma resistência é sempre volt por ampere. Esse volt por ampere é aquela nossa letrinha do Ohm ali em cima. Uma corrente é uma quantidade de Coulomb por segundo. Isso é uma corrente elétrica. Uma resistência é uma quantidade de volt por corrente elétrica. Ou seja, o resistor ele vai consumindo a voltagem conforme vai passando a corrente elétrica. E quando ele consome, ele transforma em calor. É o famoso efeito Joule, que ele vai transformando energia elétrica em térmica. Quando eu quero controlar esse resistor para fazer ele ficar maior ou menor, eu tenho que mexer em três fatores. Está dentro da segunda lei. Material, que a gente chama de ρ. Comprimento, que é o L. E A,
que é a área. Quando o aluno estiver fazendo essa prova, vai ser o mesmo dia de matemática. E aí, em matemática, ele também vê a letra A, mas vê com conotação de área. Tem que ter cuidado. Ele, na matemática, ele também vê a letra R, mas ele vê com conotação de raio. Esse I, na matemática, é de imaginário. Então, é muito comum a gente, às vezes, confundir as grandezas da matemática com as grandezas da física. A gente precisa perceber que, quando a gente troca da matemática para a física, a gente tem que mudar um pouco os nossos registros em relação às letrinhas que eu estou utilizando. Mas são todas convencionadas. Sempre que eu tiver um R de resistência, um I é de corrente, um U ou um V pode ser representado na DDP. Eu gosto de colocar U para falar do meu amigo Rui. E esse daqui, esse Rho, é um material. Isso é interessante. Esse Rho, ele é o contrário da condutividade. Tem materiais que são bons condutores. Sim. Isso significa que ele tem esse Rho bem pequenininho. E os materiais que são maus condutores têm esse Rho bem grande. Esse Rho é chamado de resistividade. Cada material tem o seu, né? E aí você controla a partir desse Rho, do comprimento da área, a função do resistor. Show de bola. A principal cobrança de eletricidade é em cima de corrente, resistência, DDP e o consumo de energia. Show de bola? Show de bola. Perfeito. Depois dessa explicação, a gente consegue fazer uma questão. Você rimou, tá vendo? Ficou, né? Bora pra questão, professor? Vamos ver. Questão 108, do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. É uma questão de gráfico. É muito comum, isso é uma coisa também muito importante da gente falar para o nosso aluno, para ele não se assustar com os gráficos. Ele deve sempre fazer uma análise do gráfico olhando sempre para as variáveis. Né? As variáveis são o que você tem no eixo Y e no eixo X. As variáveis são DDP, tá vendo? Sim. Ele chama de tensão, esse V aqui é de volt, que é aquela nossa DDP que a gente tinha lá. E aqui embaixo a corrente, em ampere, tá vendo? É a nossa corrente I. Então eu tenho um gráfico ali que ele está relacionando exatamente essas grandezas aqui, ó. O U e o I. E ele coloca lá, né? Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente, DDP versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. Aqui tem um detalhe importante. Quando nós estivermos fazendo essa questãozinha e olhamos essa equação de uma função de segundo grau, ela assusta inicialmente. Na verdade, o que ele pede está dentro do nosso conceito, que é dentro da lei de Ohm. Ele quer que a gente descubra qual é o gráfico de resistência. E resistência, pela lei de Ohm, ela é dada pela DDP sobre a corrente. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é pegar aquela equação e dividir pela corrente para que eu consiga chegar no valor da resistência, aplicando direto a lei de Ohm, que é o nosso amigo Rui. Então, observando a equação e observando o conceito da lei de Ohm, eu preciso ter habilidade para perceber a aplicação do gráfico resistência por corrente. A questão, ela fala assim pra gente, ó. Deixa eu apagar só esse pedacinho aqui. Ela coloca uma equação que é V igual a 10I mais I quadrado. O que ele quer é que a gente descubra o R. O R é sempre a DDP sobre a corrente. Certo. Então eu vou pegar agora essa equação e vou dividir toda ela pela corrente. Na verdade, eu vou dividir os dois lados pela corrente, né? Então eu divido esse lado pelo I, esse pelo I e esse pelo I. Física não é somente física. A gente tem que ler bem, tem que imaginar bem, para a gente conseguir fazer a nossa física e logo depois aplicar a nossa matemática. Física não é fácil, requer treino. Não desista de física. Física é a exata que mais pesa dentro do Enem, porque é a exata mais errada. Precisamos ter bastante carinho com física. Treine, se dedique. De pouquinho em pouquinho você vai chegar lá. O que não pode é desesperar achando que física é difícil. Física não é difícil. O problema é que você tem que se acostumar bastante com essa mistura de português, imaginação e matemática com a física. Show de bola. Aqui, ó, se a gente terminar, olha só. O U sobre o I dá o R, que é exatamente o que ele quer trazer pra gente. É o que ele procura, é o resistor. 10I sobre I, olha a matemática, tá vendo? Aqui tá multiplicando, ó. 10I sobre I, eu corto o I com o I, ó. Eu simplifico, vai dar 10. Aqui também, ó, o quadrado com o I. I ao quadrado é como se fosse I vezes I. Então eu tô cortando um I com o I de baixo, aí sobra um I só. E aí surgiu a equação do resistor. E essa equação do resistor, ela é uma função de primeiro grau. Aquela função desse aspecto assim, ó,
Y igual a B mais AX. É uma reta, começa no 10, isso é conhecido como termo independente. Olha a matemática que eu sempre falo. Olha aí. Né? Então eu tenho que ver um termo independente e uma função de primeiro grau devido ao IB, está só elevado a 1, né? Sim. E aí eu olho para os gráficos. Não pode ser o gráfico curvo, não pode ser função constante, observa. Essas são funções constantes, né? O resistor sempre vale 10, aqui o resistor sempre vale 16 talvez, né? Não pode, curvo também não pode, né? Aí a gente fica nesses dois gráficos, tá vendo? Então primeiro eu faço uma visão do que não me serve e não uma visão do que eu quero como resposta. Isso é bem interessante. Você tem 5 opções onde 4 são erradas. Então a probabilidade da letra que você está olhando ser errada é 4 vezes maior do que ela ser certa. Então eu elimino os 3, eu elimino A, B, E, aí sobra C, D. Exato. Pela matemática, mostra que o gráfico começa no 10 e não no 0. Olha aí a relação matemática. Olha isso. Aí matamos a questão, letra D. Eu peguei uma questão agora, do ano passado de novo, que fala agora sobre associação de resistores. Nós temos 2 tipos de associação de resistores. Uma das coisas que a gente falou no primeiro bloco foi que a resistência, ela sempre se relaciona com DDP e corrente. Toda resistência se relaciona com U e com I. Aquele Rui. Isso, nosso amigo Rui. Então, nós temos agora uma associação chamada de série e paralelo. Cada associação tem 2 características, uma no U e uma no I. Uma das características é sempre a mesma, ela não muda, porque os resistores estarão sempre no mesmo fio. Eu vou ter um fio com várias resistências. Lembra que no primeiro bloco a gente falou que a resistência é aquilo que atrapalha a nossa corrente elétrica. Ela vai controlando a corrente. Então eu vou pegar um pedaço de fio e colocar vários resistores nesse pedaço de fio. Esse tipo de associação, ela vai passar a ter a mesma corrente elétrica. E eu tenho uma outra associação em que eu vou colocar cada resistor no seu fio. E logo depois eu vou juntar todos os fios nos mesmos pontos. Isso é chamado de associação em paralelo, onde eles vão ter a mesma DDP, que é o mesmo U. Tem um jeitinho legal da gente guardar. São 2 associações, uma chamada de série, que nós vamos conhecer como série, que lembra o quê? I de corrente. E tem uma outra associação que nós vamos chamar de paralelo, né? E vamos conhecê-la como paralelo, que também vai fazer menção à nossa outra grandeza, que é o U. Fica bem fácil de você guardar as grandezas que são sempre as mesmas. A outra característica é sempre a soma da grandeza. Então, se o série é o mesmo I, isso significa que o U será a soma. Se no paralelo é o mesmo U, o I será a soma. Vamos olhar para o quadro. Repara, a primeira associação em série, nós vamos chamá-la de série. Já para a gente guardar que nós teremos o I o mesmo, como eu te falei, eu vou ter os resistores todos no mesmo fio, tá vendo? Aí a corrente elétrica ela vai passar aqui, ó. Então passa a ter a mesma corrente elétrica em cada um dos resistores. Esses são os resistores. Essa é a nomenclatura do resistor, Lande. Parece uma molazinha, sabe? Sim. Eu posso chamar resistor tanto de R minúsculo quanto de R maiúsculo. Lembra que eu falei para não confundir com raio? Sim. Aí agora, olha interessante. Cada uma dessas resistências, ela tem uma DDP, uma diferença de potencial. Ela fica aqui, ó, antes e depois do resistor. Aqui tem uma DDP. É a DDP do primeiro resistor. Aqui também tem outra, ó, a DDP do segundo resistor. E aqui mais uma, que é a DDP do terceiro resistor. Então essas 3 DDPs somadas vai dar a DDP do todo. Então série é o mesmo I e o U é a soma. Então se eu somar agora esses 3 diferenciais de potencial, eu vou achar a diferença de potencial de tudo aqui. Então toda associação em série, ela tem o mesmo I e o U é a soma. Boa. A ideia matemática é transformar toda a associação em um único resistor. Esse resistor ele é equivalente. É exatamente isso que essa nossa questão está pedindo. A pergunta da nossa questão é: qual a resistência equivalente? A resistência equivalente é um resistor que equivale a todos os resistores associados. Então ele sozinho
faz tudo que os outros resistores fazem juntos. E esses três juntos, eles vão consumir uma energia e dissipar uma potência. Esse aqui, sozinho, vai consumir a mesma energia e vai dissipar a mesma potência. Esse resistor equivalente, quando ele é em série, ele é a soma das resistências. Esse resistor equivalente, ele será R1 mais R2 mais R3. Isso faz com que o resistor equivalente seja sempre muito grande. Isso vai diminuindo, inclusive, nossa corrente. Essa associação em série ela é uma associação também muito interessante de você perceber que se um resistor queimar, o resto para de funcionar. Isso não acontece na nossa casa. Na nossa casa, se a lâmpada da sala queimar, a casa inteira continua trabalhando. Esse tipo é chamado de paralelo, que a gente conhece como paralelo, para fazer já menção ao U. O U é o mesmo. E aí, como eu tinha dito a você, ó, quando a gente olha o desenho, vai ficando sempre mais fácil da gente entender. Ó, cada resistor está no seu fio agora. E eles são amarrados nos mesmos pontos. Esses pontos eles são chamados de nó. Nó de circuito elétrico. Eu gosto sempre de chamar de nó A e o nó E. Ah, o nó E. O nó E. Aí tem um resistorzinho aqui, cara, olha. R1 e um resistor aqui, R2. A corrente elétrica que chega aqui, ó, ela vai encontrar dois caminhos. E aí vai dividir a corrente elétrica. Uma parte passa em cima, uma parte embaixo. Vem uma parte para cá, que a gente chama de I1, e uma parte para cá, que a gente chama de I2. É daqui que vem a segunda característica. O I é a soma. A gente somando aquelas correntes, eu acho a corrente total, né? Se eu somar o I1 mais o I2, eu vou achar o I. Por isso que eu estava falando. Série é o mesmo I, o U é a soma. Paralelo é o mesmo U, o I é a soma. Só falta uma fórmula, a do REC. Esse REC agora a gente calcula ele assim, ó. Sempre de 2 em 2, para ficar bem fácil. A gente chama isso de produto-soma. A gente só não pode fazer produto-soma com 3 resistores. Se tiverem 3 resistores, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 resistores, fazer o produto-soma e a resposta com o terceiro resistor, o produto-soma. Né? E é sempre o produto antes da soma. Esses são os resistores envolvidos, ó, R1 e R2. Então, bora lá para a questão, professor? Vamos sim. Questão 112 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação, professor. Ela fala sobre telas resistivas de smartphones, tablets. Geralmente essas telas resistivas elas são usadas mais em aparelhos de navegação, tipo GPS. Observa a figura, precisa de uma forçazinha, uma certa força para você conseguir encostar uma tela na outra. Essas telas resistivas, na frente geralmente tem um pedaço de plástico, onde de um lado é isolado, né, do outro lado é condutor. E atrás tem uma outra pecinha de plástico, onde tem um circuitinho. Aí quando você aperta o dedo ali, você fecha o circuito naquela posição. Isso aqui são chamados de espaçadores. Tem uns espaçadorzinhos que deixam a tela separada uma da outra. Aí quando você toca ali, você fecha o circuito num pedaço. E aí eu consigo fazer, através do computador, né? Ele detecta em qual local houve aquele toque do dedo. No caso ali, ele fala na questão que é no ponto A. Observa, ó, qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Deixa eu ler a questão. Ó. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, olha lá o nome. São resistências, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total. Essa resistência total é o REC, é o resistor equivalente. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado. Na verdade, ele não vai fechar nos dois, ele vai fechar em um só. Ele vai fechar só no ponto A. Qual a resistência equivalente fechando no ponto A? E aí, se a gente fechar no ponto A, Lande, repara, vai ficar um pedaço em paralelo e vai ficar um pedaço em série. O circuito, se ele fechar no A, esse ponto fica aberto, ele fecha aqui. Aí ele fechando ali, vai ficar um circuito mais ou menos assim, ó. Aqui vai ficar aberto, ó. Não tem ligação nenhuma. Aqui fechou. A bateria, ela tá do lado de cá, ó. Aquela letra lá no cantinho é um epsilon, que significa uma DDP. Aquilo é conhecido como FEM, Força Eletromotriz, uma diferença de potencial, né? É bom ela ter isso em mente, né, professor? É, pra gente poder saber que é a diferença de energia, né? Ela tá aqui, ó, é como se tivesse o mais aqui e o menos aqui, tá vendo? Aí aqui eu tenho um resistor, aqui outro, aqui outro. Esse resistor aqui, ele não vai trabalhar porque o circuito está aberto. A corrente,
ela vai fazer esse caminho aqui, ó. A corrente ela vai passar nesse resistor, depois essa vem para cá assim, ó. Não passa aqui porque não tem comunicação, e junta aqui, ó, passando por esse. Então a gente percebe esses dois resistores em paralelo em série com esse terceiro resistor. Então eu tenho a aplicação direta das duas equações do sistema de série e paralelo. Eu primeiro faço o paralelo dos dois. Olha lá, dois resistores de 4 kΩ. O de baixo também é 4, né? Sim, todos são os 4, todos eles. Então eu vou fazer os dois resistores em paralelo com produto soma. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 16 por 8, tá, gente? Aqui você está usando a parte do paralelo. Muito bom, gente. Exatamente. A gente está vendo o produto pela soma. Eu estou fazendo o paralelo entre esses dois resistores. Se esse nó aqui, tá vendo? Ele está ligado ao positivo, eu vou chamar esse nó aqui tudo de C. Tá vendo? Aqui, ele chamou de A. Quando não tem resistor, tá vendo? Esse nó é C, esse aqui também. E como não tem resistor, ele vai igualando os pontos. Então eu vejo esse resistor entre CA e esse também, por isso que eles estão em paralelo. Porque eles estão na mesma DDP. E depois em série com esse aqui no final, né? Que esse daqui é o nosso ponto B, ó. Então eu tenho que pegar esse resistor de 2 e agora aplicar o série, Lande. Então eu vou pegar esse 2 e somar com aquele 4 no final, para depois achar a resposta de 6 kΩ, olha. Opção C, né, professor? Resposta letra C. 6 kΩ. E no Janela do Enem de hoje, um convidado muito especial, o Ian, vindo direto de São Paulo. Tudo bem, Ian? Bem-vindo à Hora do Enem. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu sei que você está prestando o vestibular para medicina. Como que tem sido os seus estudos? Assim, de manhã, eu acordo de manhã, eu começo minha rotina de manhã, a partir das 6 horas, e aí eu assisto as aulas do cursinho. Então, o cursinho que eu faço, ele é dividido assim, 2 aulas seguidas da mesma matéria, aí tem uma pausa de 5 minutos, depois 2 aulas seguidas, pausa de 5 minutos, e assim vai. E essa metodologia é para não cansar o aluno. Muitas vezes, até na escola, a gente tem já assistir a aula o dia inteiro, sem pausas, um intervalo muito curto, e o aluno acaba não prestando muita atenção. E estabelecer uma metodologia de estudos, que eu sei que é bem difícil e concorrido. E você veio de escola pública, né, e está fazendo um cursinho também agora para te ajudar. Agora, no 3º ano, eu estou fazendo cursinho e com um sistema híbrido. Umas coisas já começaram a se readaptar. Então, eu assisto aulas em casa e também assisto aulas no cursinho. Então, um dia em casa, um dia no cursinho. E assim, eu vou seguindo essa metodologia e acho que está sendo bem produtivo para mim. Agora, eu também estou sabendo que você acompanhou algumas aulas aqui na Hora do Enem. Quando não tinha nenhuma informação do que era o Enem, do que eram os vestibulares, a Hora do Enem me ajudava bastante a ter bastante informações. Então, uma coisa que era desconhecida, eu fui me familiarizando. Então, a Hora do Enem foi bastante importante ter uma noção do que era o vestibular. Uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu aconselho que essa pessoa não desista, que ela siga forte, firme, estudando, seguindo uma metodologia, mas que não desista, porque no final tudo vai dar certo, tudo isso vai passar. Esse é o nosso querido Ian, vindo direto de São Paulo para participar aqui do Janela do Enem. Notícias do Enem. Documentos internos do INEP obtidos pela reportagem do jornal O Globo comprovam que na quarta-feira, dia 12 de maio, o INEP assinou a renovação com um contrato com a Gráfica Plural, que fez do Enem na edição anterior e por mais 12 meses. A manutenção dessa mesma empresa pode facilitar o processo, já que não será preciso abrir novas licitações. A definição da gráfica é importante para dar continuidade a outros processos de elaboração do Enem. Considerando já as datas divulgadas sobre o exame 2021, é possível que as inscrições sejam abertas a partir do dia 28 de junho, segunda-feira, seguinte à divulgação dos resultados finais pedidos de isenção. E chegamos ao final do nosso programa de hoje, unindo conteúdo, notícias, orientação e dicas. A Hora do Enem permanece aqui ao seu lado. Estamos te conduzindo para um futuro muito melhor. Faça a sua parte, porque nós acreditamos em você e no seu potencial. Estamos com o nosso WhatsApp da Hora do Enem para você dar sugestões, tirar dúvidas, dicas e também para participar conosco no quadro Janela do Enem.
Será uma honra receber você aqui contando a sua história. Marque também a gente nas redes sociais, #Hora do Enem. E para maiores informações do nosso curso intensivo multiplataforma, acesse o site que está aqui embaixo. É hora de você ter confiança, é hora de se comprometer consigo mesmo, é hora de você estudar, confiar e ter fé. Lembrando que estamos sempre cada vez mais juntos e conectados, pois essa é a sua hora, é a hora do Enem. Vamos nessa, um beijo e bons estudos!